Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. O frio diminuiu na zona metropolitana de São Paulo, na região metropolitana. 11 graus agora pela manhã. Confere, pessoal, 11 graus. Ontem nós tivemos o recorde aqui na região metropolitana de São Paulo. No restante do Brasil, as chamas continuam devorando as nossas florestas, os nossos biomas. Vamos ver se o governo consegue reagir de maneira vigorosa e apagar esses incêndios. Tem uma contribuição da natureza, mas a reação deveria ser uma reação projetada, antecipada, e mais gente deveria estar em ação no sentido de apagar essas chamas que consomem as nossas florestas. Tem uma manchete do Globo, tem um probleminha aqui técnico com o Globo, eu não consigo entrar, nem nesse nem nos outros computadores. Está aqui, ó. Era só pagar que os inquéritos sumiam, afirma Lessa ao STF. É o Lessa no depoimento dele ao Supremo Tribunal Federal ontem, mostrando, olha, essa é a matéria, a reportagem que está no site do Globo. Caso Marielle. Lessa acredita que a arma usada no crime pode ter sido apreendida pela Polícia Civil. Pressa na devolução era porque submetralhadora precisava retornar à corporação para ser destruída. Está vendo? É uma situação gravíssima de corrupção, precisa ser comprovada, denunciada por um dos assassinos da vereadora Marielle e do seu motorista Anderson. Notícia triste, aconteceu durante a madrugada. O jogador uruguaio esquerdo do Nacional do Uruguai, que desmaiou em campo no jogo contra o São Paulo, estava internado no Hospital Albert Einstein, veio a falecer. Morreu o jogador, ele teve um problema cardíaco, né? Não se sabe exatamente o que ele teve, isso acabou virando um problema no cérebro e ele não resistiu e morreu. O corpo deve ser trasladado por um avião da Força Aérea Uruguaia que havia saído de manhã de Montevidéu. A viúva que estava acompanhando o marido volta para Montevidéu num avião de carreira. Enfim, a situação desse rapaz está sendo lamentada pelo esporte brasileiro. O Uruguai suspendeu 2 rodadas de seu campeonato e os times do Brasil que jogarem neste fim de semana deverão cumprir 1 minuto de silêncio em homenagem a este jovem jogador esquerdo que acabou perdendo a vida. O fato é que, há anos atrás, ele já tinha apresentado problemas nos exames médicos feitos no clube. Eram problemas pequenos no coração e que a equipe médica do Nacional do Uruguai não considerou graves o suficiente para fazer que ele não jogasse mais futebol. Então ele já tinha um pequeno antecedente, uma pequena arritmia. Tudo começou com uma arritmia. Num lance, ele estava isolado no campo, não estava num lance de disputa de bola, nada, caiu, desmaiou, a ambulância o levou, o Hospital Einstein fica a metros do Morumbi, onde se
desenvolvia a partida contra o São Paulo. O São Paulo e seus jogadores e sua diretoria prestaram uma significativa assistência ao jogador e ao clube. Não há o que reclamar, muito pelo contrário. Os jogadores do São Paulo, vários deles ficaram deprimidos com o que aconteceu. Houve o jogador Araújo, saiu chorando de campo. Enfim, foi-se o jogador esquerdo. E essas mortes súbitas em campo ou em acidentes que acontecem em campo, ou súbitas mesmo, sem que haja qualquer choque, etc., são frequentes. Às vezes não há aviso anterior de alguma moléstia no coração, são mortes súbitas, muitas vezes, eu diria, misteriosas. Eu me lembro de um experimento do exército americano com milhares de jovens e um número de jovens de 18, 19, 20 anos que sofrem essas mortes súbitas não é pequeno, não é pequeno. Aqui vamos para os jornais. Olha aí, governo quer propor taxação de Big Techs ainda neste ano. Um presente para nós da Folha. Da Folha não, do governo. Medida pode render de 4 a 5 bilhões se aprovada e ajudar a compor as receitas do ano que vem. Quer dizer, o governo Lula está desesperado para aumentar a sua receita, para cumprir as suas metas no novo plano econômico. Parece que as coisas não estão indo como o governo deseja. O governo tem sofrido sucessivas derrotas, não tem maioria no Congresso. Até a gente do PT vota nos 17, na manutenção dos 17 setores que eram contemplados com privilégios dos seus impostos, foram mantidos, né? A massa dos deputados votou a favor disso. Enfim, o aumento dos impostos para as Big Techs não me assusta. O que me assusta é o seguinte: as Big Techs vão virar isso para cima da gente. Eles vão cobrar, né, não vão ficar com o prejuízo. O consumidor que acaba ficando com o prejuízo. Eu não sei como vai ser, mas eu estou te contando uma coisa que você está cansado de saber, ou cansada de saber, que é uma regra geral. Você cria um imposto, cria uma despesa para a empresa, ela inclui no preço. Quer ver? O ministro da Fazenda pretende propor a taxação das gigantes de tecnologia ao Congresso Nacional ainda neste segundo semestre. Se aprovada, a medida pode ajudar a compor as receitas do governo em 2025. Aí dá as expectativas de 4 a 5 bilhões. Aí continua. Na próxima sexta, o governo Lula envia ao Legislativo o projeto de lei orçamentária de 2025. A taxação de Big Techs como Meta, Google e Amazon não está incluída na elaboração do texto. Uma opção em estudo pela Fazenda é fazer a tributação por meio da CID. Ainda vão fazer uma gambiarra, contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. As companhias alegam já ser tributadas no Brasil. É o caso de contratos de publicidade que possuem com empresas instaladas no país. Mas, na visão da Fazenda, propagandas de empresas estrangeiras vistas pela população brasileira e que geram receita, pois compras são feitas no Brasil, não são computadas. Aí tem uma batalha nova.
O texto aqui, pelo menos da primeira página, não fala que isso vai despencar na cabeça do consumidor, que sou eu, é você, mas é evidente que vai. É evidente que vai. O Lula não tinha prometido na campanha que não aumentaria impostos, ou eu esqueci, ou eu tô caduco, como dizem alguns dos nossos telespectadores. Essa fotografia é uma fotografia triste, é uma reserva de plantio do Instituto Agronômico na área de Ribeirão Preto. O órgão teve parte da pesquisa com cana destruída pelo fogo. Está aqui. E, além do fogo, tem a fumaça. Ainda em algumas regiões do interior de São Paulo tem a fumaça e o Brasil continua em chamas. A Folha também bate o pé aqui, né? Moraes proíbe entrevista da Folha com Felipe Martins. Ministro Alexandre de Moraes, sempre ele, do STF, proibiu Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, de dar entrevista à Folha. Suspeito de participar da trama golpista após as eleições de 2022, Martins ficou preso por 6 meses. No dia 9, Moraes determinou sua soltura com medidas cautelares. Ao justificar a negativa, o ministro disse que a entrevista violaria uma delas. Vai atrapalhar a investigação, o processo criminal, etc, etc. O que você acha? Censura ou cumprimento da lei? Agora, o ministro insiste nessa coisa de calar pessoas, entidades, empresas. Realmente é uma coisa estranha que o Brasil, e algumas vezes de maneira absolutamente fora da lei. Sempre há uma desculpa, sempre há até uma explicação legal, uma explicação entre aspas, enfim. Olha aí o Maduro. Maduro faz trocas no seu gabinete em meio à pressão. Imerso em uma crise política desde a contestada vitória nas eleições da Venezuela, Nicolás Maduro trocou metade de seu gabinete ministerial de 30 membros. Diosdado Cabello, nome forte do chavismo, assumirá o órgão repressivo da ditadura. Andou prendendo crianças. Tem crianças presas que participaram de protestos, etc. Estão em cana, quer dizer, um horror. E o Lula e o presidente da Colômbia ainda mantém essa, desculpe, com todo o respeito, essa posição ridícula de ficar esperando a liberação das listas. A própria justiça, o próprio Supremo Tribunal da Venezuela, que é vinculado ao Maduro, já conestou, olha que palavra, já chancelou as eleições que são totalmente falsificadas, e um dos motivos que a gente vê nisso, além da oposição ter 85% das listas, né, de votação, com a comprovação de que o governo foi derrotado, quer dizer, além disso, há outros vários indícios que começaram durante a campanha, quando o Maduro proibiu determinados candidatos fortes que lhe faziam oposição, etc, etc. Aí fica o Brasil com essa posição ridícula, esperando as listas. Continuamos esperando as... Isso é um processo que o governo brasileiro e o colombiano acharam para postergar, para empurrar com a barriga um pouco a situação e dar chance, negociar com o Maduro, etc, etc. Agora já acabou o tempo, né?
Acabou o tempo, está esgotado. Não dá para continuar mantendo essa posição ridícula, né? Por não querer, coitado, afetar muito o Maduro. E o Maduro dá pancadas no Lula. Maduro dá pancadas no Lula. Deixa eu voltar para a seca aqui. A seca aqui na Folha. Dados do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais mostram que o Brasil enfrenta a seca mais grave em 4 décadas, situação que favorece incêndios. 7 em 10 cidades são afetadas por seca fraca, moderada, extrema ou severa, ou 7 entre 10 cidades brasileiras. E ainda tem uma notícia que a Globo se fartou de cobrir ontem no Jornal Nacional, dizendo que, olha essa notícia, para quem mora perto do mar, deixa eu ver, mar deve subir 16 centímetros no Rio até 2050, estima a ONU. Se o mar subir, é o problema do mar. Agora, nós temos aqui, nós seres humanos, temos que preparar as defesas para isso. Será que o governo está pensando em proteger áreas do Rio de Janeiro? Tem outros lugares que podem submergir, ou parte das cidades submergir. O mar já vem avançando, E isso no mar não vai dar para mexer, é um pouco difícil. De repente aparece um presidente ou uma presidenta que resolvam mexer no mar, mas não dá para resolver via mar. Precisa criar um sistema, como é necessário ter um projeto com essas mudanças climáticas para garantir as cidades brasileiras contra chuvas, contra incêndios, etc, etc. Não dá para você mandar os bombeiros correndo, o exército, improvisar soluções. Não é assim que se governa. Não é assim que se governa. Aliás, o STF deu um prazo para o Lula, para o governo federal, começar a mexer com isso. Resolveu o problema. Dino determina o uso das Forças Armadas e da PF contra queimadas. O ministro Flávio Dino, do STF, determinou na terça-feira, nesta terça-feira, que a União mobilize em até 15 dias o maior contingente de agentes para atuar de forma repressiva e preventiva no combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. A decisão inclui os reforços das Forças Armadas, das Polícias Federal e Rodoviária Federal, da Força Nacional e da Fiscalização Ambiental. Dino também determinou que o Executivo poderá abrir crédito extraordinário e editar medida provisória para custear as ações. O ministro marcou para o dia 10 de setembro uma audiência de conciliação para acompanhar o cumprimento das decisões. Aí ficou sério. E aí a Folha faz um apanhado da situação dos incêndios e da seca. Gestão Lula quer veto ao fogo e crédito para a Amazônia. Governo Lula quer que os estados da Amazônia proíbam o uso do fogo por vezes utilizados para manejo de pasto ou fogueiras e deve liberar crédito extraordinário para auxiliar as ações de combate a queimadas na região. Agora, depois da porta arrombada, vem isso. E eu ouço falar
em combater essas queimadas, essas limpezas de terreno através de fogo, desde que eu nasci. Ah, vamos agora. Não tem fiscalização, gente, não tem fiscalização. É conversa mole. A Folha também aqui dá uma... Bom, tem incêndios criminosos, tem que dizer isso. Houve incêndios criminosos, tem alguns presos. A Folha tem um editorial sobre a investigação de incêndios por ação criminosa. Aqui é uma transição entre o crime e o clima. Incêndios sob suspeita não eximem governos de agir contra os efeitos do aquecimento global, que evidentemente ajudam a levar a essa situação de incêndios, etc. O outro editorial da Folha: transição energética de Lula é balela. Pacote recém-lançado pelo Planalto, apesar da alcunha verde enganosa, tem gás natural, combustível fóssil, como protagonista. Quer dizer, o governo Lula continua falando uma coisa e fazendo outra. Eu tenho a impressão que não é uma tentativa de enganar a população, longe disso. Eu acho que é indecisão mesmo. Indecisão mesmo. O governo fica indeciso, vai receber no Pará uma grande reunião ambiental, fica querendo explorar novos poços de petróleo numa região perigosa para o meio ambiente, que é a Foz do Amazonas, etc, etc. O Estadão dá uma fotografia de alto de página, resgatado após 10 meses, em um quarto a 23 metros de profundidade. Militares israelenses libertaram o beduíno Quaid Farhan El-Quadi, de 52 anos. Refém do Hamas, ele estava num túnel na faixa de Gaza. Quadi era segurança de uma fábrica de embalagens no kibbutz Magen, quando foi sequestrado em 7 de outubro de 2023. Olha, as negociações continuam, as negociações para um cessar-fogo ou algo mais continuam. Não está fácil, né? Fica eclodindo um foco de guerra no norte de Israel, sul do Líbano, com Hezbollah. Tudo isso complica o quadro, que já é muito complicado. Enfim, o Estadão lembra aqui... tem uma manchete aqui que fica abaixo da dobra, essa aqui, ó. É sério. Exército abre inquérito contra coronéis de carta pró-golpe. Aí sim, não é uma senhora que foi lá e passou batom numa escultura na frente do Ministério da Justiça. Não é isso. É uma coisa comprovada. Essa pegou 17 anos de prisão. Vamos ver como vai ser essa história dos coronéis. O Exército identificou autores signatários da carta ao comandante do Exército de oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro. Informa Mônica Guliano, e dizendo o seguinte: por ordem do atual comandante da tropa, general Tomás Paiva, quatro coronéis, 2 deles da ativa, que redigiram o documento, passaram a responder a inquérito policial militar porque há indícios de crime. Há apenas indícios. Escreveram e assinaram. O manifesto foi assinado por 37 militares e recebido pelo então ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, na noite de 28 de novembro de 2022.
véspera da publicação. O documento foi considerado pelo comandante do Exército na época, general Marco Antônio Freire Gomes, pressão para que ele aderisse a uma tentativa de golpe. O texto abordava compromissos dos militares com a legalidade e criticava veladas e ilegalidade e críticas veladas à situação do Poder Judiciário no processo eleitoral. Os oficiais se diziam atentos e apontavam insegurança jurídica e instabilidade política e social. A sindicância apontou participação de 12 coronéis, 9 tenentes-coronéis, um major, 3 tenentes e um sargento. Está aí. Está na primeira página. Eu não sei se eles estão presos ou não. Imagino que sim. Aliás, imagino que não. Aquela senhora que pintou com um batom a estátua pegou 17 anos de prisão. A senhora idosa. Tem um jornal que escreveu uma velhinha, uma falta de educação que não tem tamanho. E aí nós chegamos no noticiário da Prefeitura de São Paulo. Tem outras prefeituras que é importantes, etc., mas que está um rolo. O rolo, você sabe, o Marçal, em cuja candidatura poucos ou ninguém apostava, de repente sobe e empata em primeiro lugar com o prefeito Nunes, né, e com o Boulos. Então, isso desencadeou uma reação em pânico. Aí você vai virando o jornal, estão falando nisso, olha, e vem aí a justiça e caça a possibilidade de o Marçal usar as redes sociais, como ele usa muito bem, ele tem prática nisso, que é o único meio, ou praticamente o único meio de massa que ele tem para se manifestar. Porque, como o partido dele não tem representação na Câmara, ele não terá nada, nenhum tempo no horário do TSE. Não terá. E isso cria um desequilíbrio muito grande, pelo menos na comunicação. Olha aí a Revista Oeste. Moraes censura entrevista com ex-assessor de Bolsonaro. Tá vendo? Essa é outra, mas está aí na ação do Moraes também, que tem sido um alvo muito pesado da direita, com a ajuda dele mesmo. Aí você vai vendo, Justiça devolve direitos de resposta de Boulos nas redes de Marçal. O Marçal, sem provas, fica acusando o Boulos de cheirar cocaína. Boulos disse que isso chegou até as crianças dele, elas foram cobradas na escola, enfim, você vai virando, Pablo Marçal e seu teleférico, é o Hélio Gaspari. Datena quer imitar Tabata contra Marçal e é cobrado por debates. Aí vem uma coisa que parece piada. Eu já fiz uma menção a isso. Belém, sede da COP30, falha em rede de esgoto e coleta de lixo. A Gazeta do Povo de Curitiba, que eu errei e fiz sumir daqui, ela entrevista juristas, coloca alguns juristas que, segundo eles, é inconstitucional censurar ou proibir que o Marçal use as suas redes. Aí tem outra aqui que parece piada, ó. Moraes acumula investigações em que o próprio é afetado. Isso parece piada mesmo, quer dizer, ele é a vítima, ele é o promotor, ele é o defensor, ele é tudo.
Gente, não dá para acreditar. Maduro troca metade de seu gabinete, novo mega ataque russo mira bases de jatos F-16 na Ucrânia, exército de Israel anuncia resgate de refém em Gaza, e são esses os grandes temas que nós comentamos hoje. Tem o que vai fazer o novo presidente da Vale. Na Vale, o Lula tentou emplacar o Manteiga, não deu, não aceitaram, acabou sendo um diretor da própria Vale que está subindo e fala em reformulação da empresa. E vamos ao cafezinho. Quem tomou café conosco? Quem tomou? Vejamos. Rita de Cássia, Noel da Silva, Dilma Amaral, Levi Emanuel, Fabrício Alencar, Sérgio Bento, Vanessa Vanelli, Eliomar Santos, Edu Godoy, Afonso Miller, Evandro Noronha, Marcos Ramos, Rodrigo Traim, Agnello de Fel Neto, Rafael Majan, de Ponta Grossa, Edinalva Silva, de Livramento, no Pará, Adalberto Menezes, de Ananindeua, e Sérgio Bento, de Natal. Pessoal, já passei do horário, queria agradecer a sua atenção, acompanhe as eleições, vamos tentar modificar esses vazios, esses buracos e esses defeitos no nosso sistema de representação que acabam elegendo gente incompetente ou que está lá para, com todas as letras, roubar. Isso é uma vergonha. Bom dia.